Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nesta videoaula, nós vamos estudar a reta real. Vamos representar números reais em uma reta numerada. É importante que vocês saibam que a representação de todos os números reais preenche a reta numerada. A essa reta chamamos de reta real. Mas antes de começarmos, eu quero pedir a você que gostar dessa aula, que dê um joinha no vídeo e se inscreva no canal Matemática Rápida. Então vamos lá. Vamos começar representando uma reta numerada. Essa reta é infinita no sentido positivo da reta e infinita no sentido negativo da reta. Vamos destacar a origem da reta marcando um ponto no zero. Lembre-se que o zero não é positivo e não é negativo. À direita da origem, nós vamos representar os números reais positivos. Vamos agora destacar na reta, utilizando pontos, os números reais inteiros positivos. À esquerda da origem, nós vamos representar os números reais negativos. Vamos agora destacar na reta, utilizando pontos, os números reais inteiros negativos. Agora, nós vamos ampliar um dos intervalos da reta real, o intervalo que vai do zero até 1 positivo. O intervalo de reta de 0 até 1 tem uma unidade de medida de comprimento. Observe que nesse exemplo, esse intervalo foi dividido em 5 partes iguais. Observe. Uma parte, 2, 3, 4, 5 partes. Como esse intervalo foi dividido em 5 partes iguais, nós vamos utilizar frações de denominador 5 para representar essas partes. Vamos atribuir à primeira parte a fração 1 sobre 5. Podemos também associar a cada uma dessas partes números decimais, pois 1 dividido por 5 é igual a 0,2. À segunda parte, vamos associar a fração 2 quintos, lembrando que 2 dividido por 5 é igual a 0,4. À terceira parte, vamos associar a fração 3 quintos, lembrando que 3 dividido por 5 é igual a 0,6. À quarta parte, vamos associar a fração 4 quintos, lembrando que 4 dividido por 5 é igual a 0,8. E à quinta parte, vamos associar a fração 5 quintos. E como já sabíamos, 5 dividido por 5 é igual a 1,0, que é igual a 1. Vamos agora ampliar um pouco mais esse intervalo, para que você visualize melhor. Entre os números reais 0,2 e 0,4, podemos posicionar um número real 0,3. Basta dividir esse intervalo menor ao meio. A fração correspondente a 0,3 é 3 sobre 10. Vamos dividir ao meio também o intervalo 0,8 até 1. Entre os números reais 0,8 e 1, podemos posicionar o número real 0,9. A fração correspondente a 0,9 é 9 sobre 10.
Vamos agora visualizar um intervalo de 0 até -1. Vamos dividir esse intervalo em duas partes iguais. Lembre-se que estamos no sentido negativo da reta. Como dividimos em duas partes iguais, vamos trabalhar com frações de denominador 2 e associar à primeira parte a fração -1/2. Lembrando que -1 dividido por 2 é igual a -0,5. Podemos associar também ao número -1 o número real menos a raiz quadrada de 1, que é igual a -1. Vamos agora dividir ao meio o intervalo que vai de -1 até -2. Vamos associar a essa parte o número real -1,5, pois -1 mais -2 é igual a -3. E como dividimos esse intervalo ao meio, precisamos dividir -3 por 2, que é igual a -1,5. Podemos associar ao número -1,5 a fração decimal -15/10, que é equivalente à fração irredutível -3/2. Lembre-se que -1 é o mesmo que -2/2. Nós podemos representar na reta real números irracionais. Por exemplo, o valor aproximado da raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41. Portanto, conseguimos calcular o valor aproximado de menos raiz quadrada de 2, que é aproximadamente -1,41. Na reta real, esse número ficará entre -1,5 e -1, e mais próximo de -1,5, pois menos raiz quadrada de 2 é aproximadamente -1,41. Agora, fica mais fácil posicionar na reta real o número irracional menos raiz quadrada de 3, que é aproximadamente -1,73. Vamos agora visualizar um intervalo de -2 até -3. Vamos dividir esse intervalo em 10 partes iguais. Uma parte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Vamos trabalhar com números reais, acrescentando um décimo negativo a partir do -2. À esquerda do -2, temos -2,1, em seguida -2,2, -2,3, -2,4, -2,5, -2,6, -2,7, -2,8, -2,9 e -3,0, que é igual a -3 inteiros. Vamos agora dar uma olhada geral em tudo que fizemos até aqui. Nós dividimos o intervalo de 0 até 1 em 5 partes iguais e, por isso, utilizamos frações de denominador 5. Em seguida, dividimos o intervalo de 0 até -1 em 2 partes iguais e, por isso, utilizamos frações de denominador 2. Também dividimos um intervalo de -1 até -2 em 2 partes iguais e isso nos ajudou a posicionar números irracionais, como, por exemplo, menos raiz quadrada de 2,
e menos raiz quadrada de 3. Em seguida, dividimos um intervalo de menos 2 até menos 3 em 10 partes iguais e, por isso, podemos associar aos números decimais representados a frações de denominador 10. Observe, podemos associar ao número menos 2 sobre 2 a fração menos 22 sobre 10. Podemos associar também ao número menos 2,5 a fração menos 25 décimos e associar ao número menos 2,8 a fração menos 28 sobre 10. Conclusão. Vocês podem dividir cada intervalo da reta real em quantas partes vocês desejarem e podem também associar a essas partes frações de denominador igual ao número de partes que o intervalo foi dividido. Desta forma, pessoal, é possível representar na reta numerada todos os números reais. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido como localizar e posicionar números na reta real. Acompanhem pelo meu canal uma sequência de vídeos em que aplico propriedades de potências e de radicais na resolução de problemas envolvendo dízimas periódicas e outros números reais. Procurem esses vídeos na playlist Números Reais. Grande abraço e até breve!